Desfraldar uma criança já é desafiador. Agora imagina uma criança autista. Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a nossa experiência aqui em casa com o Noah e espero que possa ajudar você aí em casa também. A gente iniciou o processo de desfraude do Noah quando ele tinha acabado de completar 6 anos. Na verdade, ele já mostrava alguns sinais de que ele estava preparado, né? Então já fazia uns 3 anos que ele acordava com a fralda seca, o que é um sinal de que ele já tinha controle do esfíncter. E ele também já sabia o que era a palavra xixi, cocô, mesmo ainda usando fralda, ele avisava a gente muitas vezes, né? E então, foi durante uma reunião com a escola dele e nós, juntamente com a professora, resolvemos que ele estava preparado para esse momento. Então, para realmente iniciar o processo de fato. Antes de começar esse processo, a gente já estava fazendo algumas mudanças aqui em casa. Então, por exemplo, a gente já começou a trocar ele somente dentro do banheiro, né? Porque geralmente a gente trocava a fralda dele em qualquer lugar da casa, na sala, na cozinha, enfim. E aí a gente começou sempre a trocar a fralda dele dentro do banheiro para ele ir associando que xixi e cocô é no banheiro. A gente começou também a oferecer para ele sentar no vaso, caso ele quisesse, né? Trazer ele com a gente, desde que ele quisesse também, de que a gente se sentisse confortável. Então eu lembro que eu sempre trazia ele comigo, olha, a mamãe tá fazendo xixi, sempre nomeando. Todas as vezes que a gente trocava a fralda dele, a gente também nomeava. Ah, o Noah fez xixi, xixi, né filho? O Noah fez xixi. Então para ele sempre assimilando. E também de manhã, que era o momento que a gente tinha certeza que ele queria fazer xixi, né? Todo mundo acorda apertado para fazer xixi. A gente sempre trazia ele para o banheiro e sentava ele no vaso. Então é uma maneira de oferecer a oportunidade para ele, mas sem forçar a barra. Muitas vezes ele sentava, mas já levantava e queria sair, tá tudo bem. Era mais uma oportunidade mesmo para ir criando esse ambiente para ele ir assimilando. Depois dessa reunião com a professora, a gente resolveu iniciar o processo de fato, e aí nós alinhamos como seria feito isso junto com a professora para poder manter a mesma consistência, né? Tanto em casa quanto na escola. E eu já tinha feito também um workshop sobre desfraude para crianças autistas, né? Na verdade, para ser bem sincera, assim, acho que foi mais uma iniciativa da professora de falar, vamos iniciar esse processo, porque eu confesso que eu estava com um pouco de preguiça. Mas enfim, quando a professora veio conversar comigo, obviamente, eu falei, não, vamos começar, ele tá mais do que preparado, já passou da hora, inclusive, da gente tentar. É porque eu tinha na minha mente que uma vez que você começa, você tem que ir até o fim, porque você não pode confundir a cabeça da criança. Então eu aprendi também nesse workshop que a gente fez, não é só a criança que precisa estar preparada, né? Os pais também precisam estar preparados para esse processo, porque a gente sabe que vai ser uma fase ali que vai exigir muita paciência de você, observação, né? Você precisa ficar ali de olho no seu filho, ver os sinais de que ele quer, que ele está demonstrando ali que talvez ele queira usar o banheiro. Então, de preferência, escolher um momento que seja mais tranquilo, assim, se eu tenho uma viagem marcada para daqui, sei lá, 15 dias, um mês, e que vai sair totalmente da rotina. Ou às vezes até mesmo você não tá numa fase boa, que você, por algum motivo, você tá estressado, tá passando aí por um problema, e você não tá com essa energia para gastar agora com isso. Então, às vezes, é melhor você adiar esse processo e para começar no momento em que todos da casa estejam preparados, do que você começar esse processo e você não vai ter paciência e no final das contas você vai voltar para as fraldas, vai confundir a cabeça da criança, enfim, vai ser pior para todo mundo. Então a primeira coisa que eu resolvi aqui em casa, que eu acho interessante falar a gente não usou pinico, por conta da rigidez cognitiva do Noah. Então a gente pensou assim, se a gente acostumar ele a sair da fralda para ir para o pinico, depois a gente vai ter que ensinar ele a sair do pinico para ir para o vaso sanitário. E aí eu sei que vai ser 2 processos. Então, para facilitar a nossa vida, vamos tirar das fraldas direto para o vaso sanitário. E também o Noah, ele já era grande, né? Ele já tem 6 anos e a gente se preocupou também em fazer uma adaptação para ele. Então, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. A gente usou, assim, esse step. Então, a gente sabe, é sempre importante a criança estar com o pezinho apoiado. Ela não pode estar, né, com o pezinho voando. Tem que estar apoiado para ela se sentir segura.
né? Até a gente mesmo, se você parar para pensar, imagina você sentado no vaso com o seu pé balançando, é mais difícil, né? Então, tem esse step que a gente usou pro Noah porque ele já tem 6 anos, mas tem steps também assim, que são 2 degraus, né? Se for uma criança menor. E a gente também usou esse redutor assim, ó, que ele é bem simples, ele é de plástico, ó, não tem nada demais. Ele é bem fácil de limpar, então para ele poder se sentir confortável, para ele poder sentar e se sentir seguro. A criança tem que se sentir segura e confortável, senão o seu processo aí não vai evoluir. Então a gente adaptou o banheiro para as necessidades do Noah e aí a gente combinou o seguinte com a professora. Então a gente vai tirar a fralda dele completamente, ele só estava usando a fralda dentro do carro, né? E para dormir eu ainda mantive a fralda, mesmo que ele já estava acordando com a fralda seca, a princípio eu mantive a fralda. E aí a cada 2 horas a gente levava ele no banheiro, que é para tentar evitar os acidentes. Ou quando você observa que o seu filho está dando sinais de que ele quer usar o banheiro. Então geralmente as crianças começam a espremer assim a perna, põe a mão aqui na frente segurando. Geralmente, quando é o número 2, é muito comum a criança vai para um cantinho. Você aí conhece seu filho, né? O Noah mesmo, para o número 2, ele costumava sempre ir para um cantinho e ele começava a vocalizar, assim, como se fosse uma maneira de se concentrar. Então, além de levar ele de 2 em 2 horas, a gente também ficava sempre ali, observando para tentar pegar aquele momento exato e trazer ele para o banheiro. Outra dica importante também, se o seu filho aceitar, oferecer mais líquido do que o comum, porque ele vai ter mais vontade de fazer xixi e aí você consegue tentar fazer isso mais vezes, né? Então a gente observava tudo, assim, o tanto de líquido que ele tomou, se ele comeu, então ele comeu agora, então provavelmente daqui tanto tempo, talvez ele queira usar o banheiro. Então por isso que eu falo que tem que ser um momento que você tem que estar ali disposto, né, para observar. E aí foi isso, e aí no começo começou, claro, né, teve os acidentes, vários acidentes. E aí o que a gente fazia? Então todas as vezes que ele ia no banheiro e que fazia dentro do banheiro, a gente sempre comemorava muito. Aqui em casa esse reforço positivo combina muito com o Noah, ele gosta muito, assim, é bem eficiente. Então se você faz festa, muito bem, parabéns filho, você conseguiu! Ele se acha, assim, ele fica todo feliz. Então, quando ele conseguia fazer, a gente fazia essa festa toda. E quando tinha os acidentes, não é para dar bronca, a gente simplesmente trazia ele para dentro do banheiro, do mesmo jeito que a fralda sempre foi trocada no banheiro, nos acidentes também. Então, a gente pegava ele, trazia para o banheiro, trocava lá e com uma cara um pouco mais neutra e reforçando, xixi e cocô é no banheiro, filho, tá bom? Ó, não esquece, xixi é no banheiro, não é na calça, é no banheiro, ok? E assim a gente foi indo, então assim, foram altos e baixos, tinha dia que praticamente não tinha acidente, e tinha dia que tinham vários acidentes, e aos poucos ele foi assimilando, e aí a gente foi sentindo que ele foi pegando. Então o Noah, eu achei que em algum momento ele ia falar pra gente, porque ele sabe falar as palavras xixi e cocô e a gente sabe que ele sabe o significado, porque quando ele ainda usava fralda, ele avisava a gente, né? Então aconteceu várias vezes na época que ele usava fralda, dele falar cocô, cocô, e a gente olhar a fralda e realmente estava suja. Mas no caso do Noah, ele não começou a avisar, ele começou a ele ir pro banheiro. Então, conforme ele pegou ali, ele entendeu, aí quando a gente percebia, ele estava dentro do banheiro. Aí começou um trabalho de observação para ver a hora que ele ia pro banheiro, né? Aí quando a gente percebeu que ele foi evoluindo, a gente resolveu tirar a fralda totalmente. Então ele já não usava mais dentro do carro e ele já não usava mais para dormir também. Para falar que o Noah nunca teve um acidente durante a noite, ele teve um acidente até hoje, desde quando desfraldou, já fazia 1 ano que ele tá desfraldado. E durante o carro ele nunca teve acidente, mas claro, né? A gente sempre pede para ele fazer xixi antes de sair de casa. Então enquanto tá em casa, hoje em dia ele já é desfraldado, ele sabe, mas até hoje eu reforço, né? Então se a gente vai no mercado, vai num parque, não importa. Antes de sair para ir pra escola, eu sempre falo, vamos fazer um xixi? Leva ele pro banheiro e ele faz um xixi. E aí foi isso, a gente tirou totalmente, os acidentes continuaram,
mas cada vez menos e menos e menos, e teve um dia que a gente simplesmente percebeu que o Noah estava desfraldado. Então quando a gente se deu conta, tipo, meu, ele não usa mais fralda e praticamente não tem mais acidente. E foi assim. No total foram 8 meses, não foi fácil, tive muitos acidentes, lavei muita roupa suja, mas a gente teve constância, em nenhum momento a gente voltou atrás, e eu acho que isso fez toda a diferença. E sem falar que conseguimos aí, né, essa conquista que é muito importante para a autonomia dele. Então é um esforço que vale muito a pena, porque a gente sabe que esse é um degrau aí muito importante para uma vitória muito grande, né? Porque não é uma coisa que é fácil. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que a nossa experiência aí pode ajudar alguma família que esteja iniciando esse processo. Eu fiz um artigo que está passo a passo explicadinho como foi o processo de desfraude do Noah. Tá lá no nosso site, que é oautismocomoelее.com. Dá uma olhadinha lá. E é isso, compartilha com alguma família que você acha que vai fazer sentido. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Corta que aí agora é outro vídeo.